Queridos amigos, queridos irmãos desta casa de oração, nosso boa noite. E é uma satisfação bastante grande retornar a esta casa, ao qual pedimos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus nos ampare, nos ajude, nos oriente através dos seus comandados, para que possamos levar a cabo esses momentos de reflexão, que são momentos que trazemos para vocês e trazemos para nós mesmos. Então estamos cumprindo e de forma amorosa o tema tratado pela USE para este semestre, que é intitulado Cristo Consolador. Nós vamos, como é um tema bastante conhecido, e no Evangelho, apenas 2 páginas, mas que nos permite falas durante muitas sessões, muitas horas, pelo tanto de ensinamentos que traz. E eu tenho certeza, vocês já viram bastante sobre isto. Nós faremos assim, trazendo o ensinamento e trazendo alguns casos, alguns contos, algumas histórias, porque desta maneira eu consigo entender bem e acredito que desta maneira isso nos serve a todos. Há alguns anos atrás, estive nesta casa assistindo uma palestra do professor José Raul Teixeira. E eu me lembro que ele usou desta frase que eu coloquei na tela abaixo. Num determinado momento ele disse: nascemos simples e ignorantes. Aquilo me deixou, de certa forma, pensativo. Ignorante. É estranho usar esta palavra. E nos propusemos a pesquisar o que significaria aquela fala dele. Nascemos simples e ignorantes. O pouco que eu consegui aprender, a simplicidade é de coração. O ignorante é no sentido da nossa ignorância de não saber, não ter o conhecimento todo, não sentir, não vivenciar. Então, à medida que estudamos, que adquirimos conhecimentos, que incorporamos os sentimentos, então saber, sentir, e passamos à vivência, estamos trazendo de dentro de nós aquela parcela do Cristo que está como uma semente incrustada em nosso interior. Uma semente que contém em si a árvore. Nós, como seres espirituais, somos como esta semente. Estamos aqui para desenvolver nossas virtudes e caminhar na evolução do espírito. E esta figura retrata bem uma fala que a gente encontra há muito tempo. Começamos lá de trás, passando por diversas etapas e chegamos ao ser hominal, ao ser espiritual que somos e continuamos a nossa evolução. No momento estamos num mundo de provas e expiações, mas o nosso progresso, queiramos ou não, vai ser em busca da perfeição. Quando a gente encontra escrito do átomo ao anjo, anjo na verdade é o que no Espiritismo chamamos de espíritos puros. Essa é a sina de cada um de nós. Chegaremos à perfeição relativa. Perfeição absoluta somente Deus. Chegaremos ao estado de espíritos puros. Essa é a nossa destinação. Talvez com alguns milênios, talvez com um monte de encarnações, alguns mais rapidamente, outros não,
mas chegaremos a esse estado de perfeição. Após chegar a esse estado de espíritos puros, não paramos a nossa evolução. Por isso que eu coloquei que achei interessante esse facho de luz. Nós continuamos a evolução até chegar ao estado de espírito crístico. Nós fizemos esse primeiro momento de abordagem para colocar bem o que é o Cristo Consolador. Então, o que é um Cristo? Um ser crístico é um ser de muita evolução. Ele atingiu o grau máximo como pureza de espírito, continuou sua evolução. Para que a gente se situe bem, nosso planeta começou a se formar há 4 bilhões e 500 mil anos atrás. E Cristo, o que nós chamamos de Jesus Cristo, já estava acompanhando o desenvolvimento do nosso planeta. Naquela época ele já estava no estado de um ser crístico, que as Escrituras traziam como o Messias, que todos esperavam para libertar o povo judeu do jugo do Império Romano. O Messias que aparecia nas Escrituras significava um mensageiro divino, aquele que tinha o contato direto com Deus. Tanto que no momento do seu batismo, João Batista ouviu uma voz dos céus dizendo: "Este é meu filho unigênito." Unigênito é no sentido de que era um ser crístico que estava vindo até nós. Foi o único ser crístico que tivemos a grandeza ou a oportunidade de recebermos entre nós. Aquela vinda de Jesus, o Cristo de Deus, aquele ser crístico, alavancou nossa evolução muito tempo e continua até hoje. Então, aquilo que era chamado como Messias era na realidade interpretado como um mensageiro divino. Aqueles povos, muitos deles não aceitaram que esse nosso Jesus era o enviado, era o Messias aguardado. Tanto que no calendário judeu, em muitos locais, estamos no ano 5.775. E na realidade esse ser foi tão grande que ele dividiu a história em antes dele e depois dele. Dizemos, Moisés veio 3.600 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2015 anos depois do Cristo. Escrevemos apenas por curiosidade o nome que Jesus recebeu como batismo, Yeshua ben Yosef, que para a gente foi traduzido como Jesus, filho de José. A palavra ben significaria filho, e Yosef, José. E Yeshua foi traduzido para nós como Jesus. Há algumas traduções mais próximas à realidade trazem como essa tradução Salvador ou salvação. Veja que o nome não foi escolhido em vão. Lembrem-se daquele momento em que ele passou e tinha um senhor numa árvore tentando vê-lo. Ele disse, desça daí que hoje mesmo a salvação entra em sua casa. A salvação significava ele, porque era Yeshua significaria o Salvador. Era o nosso Cristo trazendo a mensagem do divino até nós. Como eu disse, vamos trazer um pouco da interpretação que está no Evangelho e, ao lado disso, algumas pequenas histórias que nos ajudam a entender melhor. O que a gente vai passar aqui é um pequeno vídeo de um filme chamado Ben-Hur, que eu acredito que os mais novos talvez não tenham assistido, mas muitos devem ter visto esse filme. Era daquelas grandes produções da nossa época de juventude. Então a gente vai assistir esse pequeno vídeo, em seguida vamos comentar o que é que esse pedacinho de vídeo nos trouxe. Água, mais água. Espere aí! Sem água para ele!
Esse era o herói, o Ben-Hur. Deus, ajude-me. Você! Eu disse sem água para ele! Todos em pé! Volte todos eles em pé! Volte pra fila, seu cão! Em pé! Basta que andem! E você aí! Volte pro seu lugar! Volte pro seu lugar! Em frente, cão! Que reflexão podemos tirar desse pedacinho de vídeo que nos traz o Cristo? Observe que quando os soldados romanos chegaram àquele local, eles chegaram trazendo prisioneiros e a primeira fala foi água para os soldados. Depois, água para os cavalos. E só depois água para os prisioneiros. Valia menos que um animal, um ser humano, que era considerado prisioneiro na época. Mas o que interessa para a gente está no momento em que ele cai ao solo, e vocês ouviram bem o que ele disse. Deus, me ajuda. Deus, me ajude. Deus sempre nos ajuda, direta ou indiretamente. E que ajuda ele teve, né? Então, ele pediu ajuda. E sempre que pedirmos ajuda, nós a teremos. De uma forma ou de outra. Por algum ser, essa ajuda virá sempre. Até a gente é acostumado a ouvir aquele ditado que diz: Deus tarda, mas não falta. Muito errado esse ditado. Deus não tarda e nunca falta. Depois, um outro momento poderoso nesse filme, o cineasta foi muito feliz. Quando o centurião romano percebeu que tinha alguém dando água para ajudar Ben-Hur, ele levou a mão a um chicote e voltou-se para o local onde estava aquele ser ajudando o prisioneiro. E ele disse: já disse que sem água para esse homem. E ele se deslocou vindo no caminho e Jesus se levantou. Vocês perceberam, ele não disse uma palavra. Ele não disse nada. E o centurião romano ficou olhando, olhou de lado, olhou de novo, voltou, recolheu a tropa e foi embora. O que retrata aí?
a força moral deste ser. O que me levou a colocar esse pedacinho de filme para que a gente fizesse a nossa reflexão? Observe que o Judá Ben-Hur pediu: Deus me ajude, e a ajuda veio. Jesus poderia, se quisesse, ter libertado todos aqueles prisioneiros, mas ele não o fez. Ele deu água para o prisioneiro, porque ele tinha um trabalho a cumprir que era somente seu. E assim é conosco. Vocês devem se lembrar do momento em que Jesus foi preso. Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um soldado. Jesus recolocou a orelha no lugar e disse: Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí nos conta Humberto de Campos que ele ainda disse: se fosse de meu desejo, eu pediria ao Pai e ele enviaria uma multidão de anjos que varreria toda essa localidade. Mas não era para isso que ele estava. Não foi isso que ele fez com Ben-Hur. Porque a fala do Consolador não é tirar as nossas dores, é nos trazer consolação, é nos trazer a ajuda para podermos fazer nossa caminhada. Então veja que consolar, isso está lá no Evangelho. Consolar é trazer esperança, é auxiliar, é estar junto nas nossas dores. O que são nossas dores? São as perdas que a gente tem, são as doenças que aparecem conosco, são as dificuldades que enfrentamos na nossa caminhada diária. Então, o que é de importante que entendamos e que a mensagem vinda por Allan Kardec chegou até nós? Que o Livro dos Espíritos e o Evangelho vem nos explicar o porquê das dores e das aflições. Não vem nos tirar as dores que devemos passar. Não vem nos livrar das aflições. Lembra, vocês devem ter tido na semana passada, os aflitos serão consolados. É no futuro esse verbo. Então, consolar, lembra que é o Cristo Consolador, um Espírito crístico vindo até nós trazer consolação. Explicando através do Evangelho, do nosso Evangelho, o porquê das dores e aflições. E chegamos ao livro, aí está a capa de um dos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo. A questão colocada é um livro, é um objeto com um monte de folhas e um monte de palavras escritas? Não é não, é algo divino, é a boa nova que está no mundo inteiro e em todos os mundos. Esse Evangelho não é privativo do planeta Terra. De todos os planetas, isso é lei divina. Todos os planetas, todos os povos estão sujeitos, e se seguirem esse Evangelho que é a lei divina, não estarão sujeitos às dores, às aflições. Eu trouxe uma história contada por Dona Ana Guimarães. Eu achei bastante interessante, ela está nisso daí. Ela foi fazer um trabalho de exposição espírita numa cidadezinha muito pequena, bem simples, pouco tinha de terra, de asfalto, muita terra, e a casa espírita pequena. E ela viu chegando as pessoas, chegou um cidadão, acompanhado de uma senhora. Você observava o jeito sofrido dessa pessoa. E daqui a pouco mais 12 crianças. Depois que terminou o trabalho, esse cidadão se aproximou de Dona Ana e disse assim: posso contar minha história para você, já que você está falando de Cristo? Vou te contar o que foi Cristo na minha vida. E ele, quando jovem, estudou para médico, fez o curso de medicina. Quando se formou, ele disse o seguinte no momento do juramento: Deus, eu vou lutar contra você. Eu vou lutar contra você até o último suor que eu possa ter.
e começou a trabalhar, porque na visão que ele tinha, e muitos de nós temos, é que o que está aí é causado por Deus, e que Deus se vangloria disso, que devemos temer a Deus. Desta forma, ele se propôs a lutar contra Deus, tratando dos enfermos. E ele foi e se tornou um bom médico. Casou-se, teve uma filha. Quando esta filha, e tudo corria normal e bonito para ele na vidinha que ele levava, tudo crescendo, como médico ele destacando. Num determinado dia, sua esposa, que era enfermeira na mesma casa que ele trabalhava, no mesmo hospital, ligou a ele e disse: olha, nossa filha amanheceu com um pouco de febre, mas eu já dei a medicação, mas ela não foi para a escola hoje não. Quando ele veio para o almoço, ele viu que a febre retornou com mais intensidade. Medicou e não foi trabalhar aquele dia. A febre decrescia e voltava intensamente. Assim ele passou a noite. No outro dia ele levou a criança para o hospital. Os companheiros trabalharam junto com ele, tentando localizar o que era aquela que causava aquele tipo de febre que não debelava. Vieram outros médicos da localidade em vão. E ele viu com grande amargura aqueles olhos lindos perderem o brilho e a criança se foi. Este homem saiu transtornado do hospital, chegou à sua casa, juntou todos os livros de medicina, jogou no quintal, botou gasolina, pôs fogo. Queimou tudo. Voltou para dentro de casa, empurrando e derrubando tudo que via pela frente. Chegou a uma garrafa de bebida alcoólica e começou a tomar aquela bebida. Quando ele viu, tinha tomado tudo. E adentrou por esse caminho. Não conseguiu mais ficar naquela cidade e saiu dali procurando um outro local. E foi morar numa casinha simples nessa cidade, bem pequena. Uma casinha de um amigo de seus pais. Ali naquela casinha ele continuou na mesma forma como vinha, como estava trabalhando, como estava levando a sua vida na bebida e se entregando ao desespero. Numa determinada noite de muita chuva, ele, recostado no canto da parede, ouviu baterem à porta. Novamente bateram à porta. Por uma terceira vez bateram à porta, ele foi atender quem era. Viu uma senhorinha toda molhada, por causa da chuva, e essa senhora disse a ele: doutor, preciso de um médico para ajudar a minha filha. Eu não sou doutor coisa nenhuma. Empurrou aquela senhora e ela caiu ao solo, rolou na lama, levantou-se e voltou a ele. Aquilo o tocou profundamente. Ele não era um homem mau, ele era um bom homem. Ele estava agindo errado. Como Saulo na estrada de Damasco, no momento que Jesus apareceu, ele caiu em si. Quando esta senhora caiu em si, voltou, ele caiu em si. Mas ele falou: eu não tenho mais nada. Nesse momento a esposa chega perto dele, entrega-lhe a valise, aquela pasta de médicos. Ela tinha escondido para que ele não queimasse. E ele foi à casa daquela senhorinha, viu a criança, mais ou menos a idade de sua filha, começou a atendê-la. E a grande fala nesse momento foi: Deus, me ajuda. Não podemos perder essa criança. Me ajuda. E aí, atendendo-a, puxa, eu precisava de um determinado medicamento, mas eu não tenho esse medicamento aqui. Mas o que é o princípio desse medicamento? Perguntou a mulher. O princípio é tal. Aí eu conheço umas plantas aí que deve ter isso daí. Foi lá, buscou as plantas, fizeram um chá, a menina tomou. Depois, mais adiante, num próximo diagnóstico: mas eu precisaria de tal medicamento. Aí eu conheço, o que tem nesse medicamento? Esse medicamento é para isso, isso. Ele foi explicando. Aí eu conheço uma planta que deve dar esse mesmo processo. Resumindo a história, a menina se recuperou e ele se recuperou. Ele começou a trabalhar como médico junto com aquela senhora que o ajudava com as ervas, com as plantas para fazer a medicação que precisava. Recebia ali uma rama de mandioca, alguns ovos,
algum pedaço de frango, alguma coisa desse tipo. Mas o que o deixava muito feliz é que ao passar pelas pessoas, bom dia, doutor. Boa tarde, doutor. Como vai, doutor? E ele viu a vida dele ganhar sentido. E continuou a trabalhar desta forma. Alguns dias depois, bateram à sua porta novamente, e aí era aquela criança. Doutor, minha mãe está passando mal, precisamos do senhor. Quando ele chegou à casa, ele foi rapidamente à casa novamente, naquela casa que ele já tinha ido. Chegou lá, ele viu o estado em que a senhorinha se encontrava, e ela disse, doutor, desta vez não vai ter jeito. Desta vez não tem como. Não, mas vamos ver. Não tem como, doutor, eu também já sei. Mas eu quero lhe dar 2 presentes. Pegou um livro bem deteriorado, um livro velho, todo sujo, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Doutor, isso aqui é uma joia preciosa. Eu ganhei de meu pai. Eu sou analfabeta, não sei ler, mas ele me disse que esse livro traz consolação. Então, nos meus momentos de angústia, eu encosto, abro o livro, encosto ao peito e eu sinto recuperação. Não sei o que está escrito aí, mas é muito bom, doutor. Por isso eu quero lhe dar o livro. E eu quero lhe dar uma joia muito mais rara, que é minha filha. Espero que você, senhor, a crie como se for a sua filha. E ele disse, e assim vieram mais 1, mais 2, mais 3, e eu estou aí com 12. Esse foi o papel do Cristo em minha vida. Eu não tenho dinheiro, dona Ana, mas eu sou muito feliz da forma como estou levando. E ele leu o Evangelho todinho, e ele já estava colocando em prática. Ele voltou ao caminho que sempre podemos voltar, que é o caminho ensinado pelo nosso Cristo. Para ser bem fiel ao que está escrito lá no Evangelho, no capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador, lá o título é o Jugo Leve. A filha dessa Ana Guimarães, que é a Anete Guimarães, se vocês não viram, podem procurar na internet, tem um trabalho que se chama o Jugo Leve. Ela é uma médica pesquisadora. O trabalho dela é fantástico. Ela mostra que realmente quem está com Jesus tem o jugo mais leve. Eu não me atrevo a fazer aquele tipo de trabalho que eu não tenho condição para isso ainda. Mas vamos ao que está escrito lá no nosso Evangelho. Vinde a mim. Vinde a mim é um convite. Vinde a mim. Jesus falando. Todos vós que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia tirar as dores. Eu vos aliviarei. Disse mais ainda, tomai sobre vós o meu jugo, já nós vamos trabalhar com isso, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha que importante. Aprendei de mim significa que somos aprendizes, podemos errar. Ele é o mestre, ele não erra. Que sou manso e humilde, ele já trouxe 2 virtudes para trabalharmos. E achareis repouso para vossas almas. O que é achar repouso para vossas almas? É encontrar aquilo que o mundo não pode dar. A gente já comentou sobre Michael Jackson, não sei se falei para vocês, mas todo mundo conheceu. Um ser maravilhoso, revolucionou a música, tinha muito dinheiro, poder, conhecido no mundo inteiro. Mas tinha um vazio dentro dele que nada preenchia. E ele acabou se acabando nas drogas. O dinheiro não resolveu nada. Não trouxe para ele o que o mundo poderia dar. O que faltava para ele aquilo que somente a espiritualidade poderia trazer. E aí Jesus completa em Mateus: porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a palavra-chave é eu vos aliviarei. O que a gente propõe a analisar? O que é o que ele quis dizer com fardo leve? Aí a gente até consegue entender, né? Que naquela época se carregavam as coisas em fardos. Então o fardo leve são as nossas dificuldades, que com Jesus certamente se tornam mais leves. O que é o jugo suave? O jugo, usado naquela época, e até há pouco tempo ainda existia isso, é traduzido como uma canga.
o boi carreiro, que era colocado para puxar uma carroça, tinha essa canga ligada a um outro boi, aquele que ainda não estava acostumado com o caminho, com o puxar da carroça. Então esse jugo é uma canga. Por isso Jesus colocou o jugo é suave. Mas o que é o jugo? O jugo é a lei divina. Quando trabalhamos a lei divina em nós, o fardo é leve, o jugo é suave. Porque não é cobrado de nós aquilo que a gente não pode dar. É cobrado de nós aquilo que nós podemos receber, que é o amparo sempre. Posso falar rapidamente uma passagem que eu vi esses dias, minha esposa contando. O pai dela passou por uma cirurgia em São Paulo, há 50 anos atrás mais ou menos, não sei quanto tempo, ou mais. E ele estava sozinho no hospital e recebeu alta. Quando ele saiu lá na frente, para poder ir embora, tinha que pagar o hospital. Mas a minha sogra já estava em Castilho com as crianças. E como é que eu vou fazer? Aí um senhor se aproximou dele e falou, qual é o problema, moço? Eu estou precisando pagar o hospital, mas eu estou sem nada aqui, não tenho cheque, não tem nada. Mas se esse é o problema, eu vou ajudar o senhor. E fez o cheque, pagou o hospital para ele. Bom, eu preciso pegar teu nome, meu sogro disse, para depois te passar o dinheiro. E aí, ao pegar o nome e endereço, ele viu que aquele cidadão era conhecido. Era um viajante que corria a região. Veja que ele teve o amparo, até sem que tivesse pedido, porque o amparo está sempre nos socorrendo. Eu passei por 2 momentos bastante sérios em minha vida, em que eu fui alertado para o problema que podia aparecer. Um há 8 anos atrás, outro agora há pouco. E a fala dos médicos era bastante repetitiva. Se isso acontece fora de uma clínica, você tem um infarto e é fatal. E aconteceu sempre numa clínica, e eu tive o socorro, e bem rápido o processo de recuperação. Mas a gente traz 2 seres que ainda possivelmente estão conosco aí. Joana de Ângeles, que acompanha Divaldo Pereira Franco. Lá atrás, na época de Jesus, ela o conheceu. E se apaixonou por ele, no sentido de apaixonar pelos seus ensinamentos. Ele disse, Joana de Cusa, eu preciso de você junto a Cusa. No tempo certo, nós traremos você para o serviço. Depois que Cusa morreu, fez o desencarne, ela começou a trabalhar nos ensinos do Cristo. Jesus já não estava mais. E o resultado de quem trabalhava para o Cristo naquela época era ser levado numa fogueira, para ser queimado, a não ser que negasse. E olha o detalhe, foi ela e o filho. E pediam que a pessoa negasse, naquele momento, negasse o Cristo. E ela era muito conhecida, e ela ouvia da plateia, negue, negue. E o filho pedindo para ela negar. A convicção dela era tamanha que ela segurou firme aquilo. Foi queimada, veio muitas outras vezes, e possivelmente ainda está com Divaldo Pereira Franco. A gente teve no encontro com Divaldo há pouco tempo. Me parece que ela já está em preparo de voltar ao mundo material. Como estão muitos outros seres que vão nos ajudar nesse processo de sair desse mundo que estamos para o mundo de regeneração. Divaldo Pereira Franco, que esteve aqui em Três Lagoas há pouco tempo, contou uma história de algo que aconteceu com ele há muito tempo. Ele teve uma angina muito forte, teve um problema sério no coração, e os médicos disseram a ele, olha, vá para casa, mudou a alimentação dele, fica em repouso, porque se você não ficar em repouso, não vai durar um mês. E ele estava lá deitado, quietinho, Joana apareceu. Meu filho, que tens? Como vocês não soubessem, né? Que tens, meu filho? Ah, irmão, eu tenho um mês de vida se eu ficar bastante em repouso, senão eu posso morrer antes. Levanta, meu filho, eu prefiro você morrer trabalhando do que se entregar desta forma. Mas que amigo que eu tenho, né? Não tenho, ele ainda coloca assim, não tenho um amigo desse tipo, ainda mais uma mulher, ainda mais uma freira. Mas aí ele usou uma fala para ela que colocou assim, irmã, não posso, eu estou 95% morto. Ela, e daí? Eu estou 100% morto e estou trabalhando. Levanta e vamos trabalhar.
e ele pediu a alguns amigos que o levassem, e falou, ir rápido porque 8 horas fecha a casa. Lá ele participou normalmente dos trabalhos, mas teve um momento em que Joana se fez médium de um ser de grande luz e que trabalhou energeticamente no corpo de Divaldo. Dali ele saiu e ela falou, agora para a cama, para não perder o que a gente fez contigo. E aí ele conta para a gente assim, o meu cardiologista já se foi. E eu estou aqui para mais de 40 anos depois. Ele não disse se foi curado ou se simplesmente foi protelado o tempo dele. Mas ele recebeu o auxílio divino que a gente recebe sempre. Trouxemos também um ser que viveu há pouco tempo, desencarnou em 2002, viveu conosco aí, conhecemos, que foi o Chico Xavier. Chico Xavier, num determinado dia nos trabalhos, ele foi acometido de um problema no olho que sangrava e aquilo doía muito. Mas veja o pedido dele para os amigos espirituais. Me tragam um lenitivo para essa dor para que eu possa continuar trabalhando. Ele não pediu para curar o olho dele. Mas ele recebeu um aviso de José Arigó. Quem conheceu daquela época, José Arigó realizava muitas curas. E Arigó disse, olha Chico, venha para cá que talvez eu possa te curar. Ele conversou com Emmanuel. Emmanuel falou, olha Chico, isso não veio de graça. Talvez ele te cure e você nunca mais tenha problema. Mas talvez isso venha a aparecer em outro local. É você que sabe. A missão é sua, o plantio é seu. E Chico ficou. Não, mas eu já estou acostumado com esse olho. Eu vou continuar. E ele trabalhou durante muitos anos. Trabalhava às vezes até 3, 4 horas da manhã. Você tirava uma foto dele, ele estava sorrindo. Estava trabalhando para o Cristo. E na verdade trabalhando para ele. O que eu escrevi Jesuso é uma outra história acontecida com o Chico. Nós não podemos esquecer desse ser, porque daqui a pouco vai parecer para os mais novos que ele não existiu, que foi um mito. Ele andava pelas casas da vizinhança, ajudando as pessoas, conversando com o pessoal que era muito pobre naqueles vilarejos. E numa casa tinha uma senhora com uma filha, e essa filha tinha um problema no cérebro, ela não falava, não andava, era praticamente de cama. E Chico ia todo dia lá. E ela dizia, Chico, se ela falasse alguma coisa, seria tão bom, eu queria ouvir pelo menos uma palavra, da sua voz, uma palavra que seja. Passado um tempo, depois de o Chico estar conversando com ela bastante vezes, um dia ela falou, Jesus. O Chico falava para ela, Jesus, Jesus. Ela conseguiu falar, Jesus. Até aí tudo bem, era uma história. Passado um tempo, ela desencarnou. Algum tempo depois, Chico estava num determinado local e foi acometido de uma angina tão intensa que ele não conseguiu pedir socorro. No sentido material, de abrir a voz e pedir socorro, não conseguiu. Pediu socorro mentalmente a Deus. E ele percebeu um ser luminoso chegando perto dele, e ele diz assim, eu vi aquela mão penetrando na região do meu coração e a dor desapareceu. Eu pude pedir por socorro, fui a um hospital, fiz o tratamento no hospital e depois ele voltou à vida normal. Num determinado dia nos trabalhos, ele viu aparecer aquele ser de luz. Puxa vida, que bom que você veio para eu saber quem você é. Eu não te conheço, você me ajudou muito. Aí esse ser disse para ele, eu vou dizer uma palavra e você vai saber quem eu sou. Falou para ele assim, Jesus. Então você faz as coisas fazendo o bem, sem esperar resultado, mas o resultado vem. Isso sem falar nas cartas, que quando ele recebia uma carta, entregava para uma mãe desesperada, e essa mãe abraçava aquela carta, escrita, mãe, eu não morri, mãe. Estou aqui com vovô, estou aqui com vovó. Que bênção não seria isso? Isso é uma energia que ele recebia muito grande. Então ele estava diretamente conectado com os seres espirituais e daí com Jesus.
Nos últimos momentos do Cristo conosco, a gente acha, eu sempre achei que a fala final dele, ela que era no momento da cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, mas não foi isso. Porque ele voltou, ele falou novamente, esteve em contato com muitos dos que viviam na época. Na última fala, quando ele se foi, ele disse, eu irei para vos preparar o lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. E lá no Evangelho tem uma fala, aliás, toda a fala que está no capítulo 6 é do Espírito de verdade, que no meu ponto de vista é Jesus, e eu não vou entrar nessa discussão. Mas lá ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. O que quer dizer guardar os mandamentos? É se vocês entenderam o que ele disse. Coloque em prática. Então o que ele trouxe? Trouxe um bom grão e plantou, para que a gente colhesse e tivesse o caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o bom grão que ele trouxe, que foi plantado na terra. E ele disse ainda naquele momento, eu irei, mas vou pedir ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai trazer para nós de novo os ensinos do Cristo, que foram esquecidos, que por interesses mundanos foram deturpados, ou ainda de coisas que a gente não entendeu. Então, para mim, o Espírito de verdade seriam todos aqueles seres que acompanham Jesus, e se não for também, de qualquer forma, vem dele. Tudo vem dele de alguma forma. Diz ele que o Consolador, que é para nós o Espiritismo, ele vos ensinará todas as coisas. Veja bem, não é algumas coisas, todas. Todas, todas, todas. E vos fará relembrar de tudo o que vos tenho dito. Por isso eu acho que o Espírito de verdade é Jesus. Aqueles ensinos que foram esquecidos, que foram deturpados, coisas que vocês ainda não conseguiram entender. Tudo isso, as obras da codificação trazem para que a gente se oriente. E como nós estamos tratando do capítulo 6, que é do Cristo Consolador, ainda lá tem um pedaço que ele diz assim, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Esse ouçam significa aceite, aceitação, significa compreensão, que a consolação é entender o que eu estou passando e não é de graça se eu estou passando por alguma dificuldade. Aceitar no sentido da lei divina, da espiritualidade. E essa frase que a gente colocou no meio, Jesus é o sol de nossas vidas. Como é que nós podemos entender isso para fazer uma analogia? Existe uma flor chamada girassol, quando o sol nasce, ela se vira para o sol. O sol vai se movendo, ela acompanha o movimento do sol, e Jesus é o sol de nossas vidas. Acompanhemos o movimento desse ser grandioso, que eu não tenho nem ideia da dificuldade que ele teve, de um ser crístico, chegar a conviver conosco naquela época. É mais ou menos colocar uns pé 44 num sapato 22, mas é por aí. O Consolador, que é o Espírito da verdade, vai erguer o véu trazendo consolação suprema aos deserdados. Não é trazer consolação, é consolação suprema. Então nós vamos receber essa consolação se entender a lei divina. Aqueles que sofrem, nós que sofremos, vamos entender que todo sofrimento tem uma causa justa. E se eu entendo que é justa a causa, mesmo que eu não saiba qual é, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha sem a permissão do divino. Então, se alguma coisa está passando conosco, tem um objetivo útil. Nossas dores têm um objetivo útil. Cabe para a gente a resignação, entendendo essas dores. Como vocês devem ter tido o capítulo 5, do bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Toda a fala do Sermão da Montanha é para o futuro, que a gente está vivenciando e vai vivenciar mais ainda. Quando a gente fala de entender o espírito imortal que somos, nós temos uma certa dificuldade para entender. Tantas vezes vivenciamos na matéria que a dificuldade nossa é de entender o ser espiritual que somos.
Por isso que eu escrevi a frase que não temos olhos para enxergar o espírito imortal. Mas eu usei de uma história real que trouxe para mim uma forma de entender como a gente vai vivenciar o Evangelho. Um escultor famoso tinha uma pedra bruta à sua frente. Diz ele que ficou cerca de 30 dias olhando aquela pedra. Depois ele foi desbastando até aparecer a estátua. Disseram, puxa, como você conseguiu conceber essa estátua linda desta forma, olhando para essa pedra bruta que aí estava? Ele disse, não, eu não concebi nada. A estátua já estava lá dentro. Eu só tirei aquilo que não era da estátua. O que Jesus está trazendo para a gente no seu Evangelho é que nós devemos tirar de nós aquilo que não são as virtudes, para que apareça a virtude e a estátua que somos lá dentro incrustada, o ser espiritual que somos, traga ao brilho, traga para nós, traga para fora a luz que temos dentro de nós. Ainda naquela fala ele diz assim, não junteis tesouros na terra. Por outro lado, ajunteis tesouros no céu. Tesouros no céu significariam as virtudes que vamos trabalhar para que possamos realmente chegar a Deus, que esse é o objetivo final nosso. Ao estudar o Evangelho e ao tentar seguir os ensinamentos do Cristo, nós vamos ter uma fé inabalável quanto ao futuro. Porque a gente sabe que ninguém morre. O que a gente não conseguiu trabalhar nessa encarnação, eu vou trabalhar numa próxima. Neste mundo ou em outros, não importa. Estejamos preparados para isso. Que eventualmente a gente pode ir para outro lugar. Mas essa é a melhor encarnação nossa. Com certeza teremos outras em que seremos melhores ainda. Então, a justiça divina está aí. Quer dizer, se eu eventualmente, por alguma razão, eu fui responsável por 10 ou 12 mortes, não significa que eu tenha que morrer 10 ou 12 vezes. Tal a bondade e a justiça divina. Às vezes, eu volto como um lixeiro que, tal qual um médico, tem uma missão muito importante, que é de tirar a sujeira para que a gente tenha mais saúde, tenha um melhor ponto de vista de viver. Ou poderia ser um médico curando vidas para sanar um problema que eu eventualmente tive lá atrás. Ou qualquer ser que possamos ajudar alguém, de alguma forma estamos quitando coisas que fizemos lá atrás ou nessa encarnação mesmo. E Jesus, ao falar da justiça divina, traz para nós uma esperança quanto ao futuro. O nosso futuro, com toda a certeza, é chegarmos aos graus mais altos da espiritualidade. Chegaremos a espíritos puros. Numa passagem da época de Jesus, tinha uma moça que tinha uma casa de prostituição, Miriam de Migdol. Era um palacete, na verdade. Joias, tudo que a gente pudesse imaginar que o dinheiro possa trazer, ela tinha. Mas ela tinha aquele vazio que agora há pouco falei para vocês de Michael Jackson. Aquele vazio interno que nada preenchia. E um dia ela foi levada a conhecer Jesus. Chegando à casinha simples onde o mestre estava, ela ia adentrando e se lembrou de quem ela era e parou. Jesus virou-se para ela e falou, entra, Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria, conheço uma a uma todas as ovelhas que o Pai me confiou. Eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Olha, este ser nos conhece profundamente, muito mais do que nós. E ele diz que nenhum de nós vai se perder. Ele vai estar conosco enquanto estivermos a caminho. Ele diz que somos luz, que podemos fazer o que ele faz e muito mais.
E a gente não acredita nisso, né? Nós olhamos uma propaganda que diz assim: essa pasta dental com 2 dias deixa seu dente branquinho. A gente corre, compra a pasta e acredita naquilo, que o dente vai ficar branco em 2 dias. A gente ouve um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. E não pensa que filho de Deus, o que que é? Então, se filho de peixes, peixinhos são filhos de Deus, deusinhos somos. Temos o Deus dentro de nós. E a gente não acredita nisso. Então, por isso, precisa ter uma fé inabalável quanto ao futuro. E um cuidado ao ler as passagens do Evangelho. Porque aqui ele disse para Maria: eu sou o bom pastor. Ele era o bom pastor, nós, as suas ovelhas. Tem uma parábola que fala daquela ovelha que se extraviou. Continua falando que ele é o bom pastor e que vai atrás da ovelha perdida. Tem uma outra parábola que já coloca diferente, por isso a gente precisa ter cuidado quando lê. Em que diz que as ovelhas estão guardadas ao abrigo e que o pastor é o único que pode adentrar pela porta, porque ele conhece todas as ovelhas e todas as ovelhas o conhecem, e ele as chama pelo nome. Neste caso, o pastor somos nós. As ovelhas que estão ao abrigo são as virtudes, a humildade, o perdão, a caridade, a bondade, a pureza, as virtudes que vamos trabalhar. Então, nós as conhecemos pelo nome e elas nos conhecem. Cabemos a nós nos capacitar e entendê-las para poder trabalhar essas virtudes. Observe que às vezes ovelhas somos nós e outras vezes ovelhas são as virtudes pelas quais trabalhamos. Disse ele ainda: eu sou o pão da vida, aquele pão que alimenta, que vos sacia a fome. E a gente fala: bom, eu trabalho que é para ganhar o pão. Mas na verdade a gente já está trabalhando para ganhar o pão, para ganhar a manteiga para passar no pão, para ganhar um pouco lá de queijo para colocar junto nesse pão, depois para ganhar uma geleia. Quer dizer, nós estamos no necessário e um pouco mais. Quando o necessário basta. O necessário para nós é aquilo que vem de Deus. Eu sou o pão da vida. No finalzinho ele coloca: 2 mandamentos vos deixo, espíritas. Amai-vos, o primeiro. Amar significa a gente fazer o que pode para que o outro tenha o pão da vida, que é o pão que vem do Mestre Jesus. Instruí-vos, espíritas, é o segundo mandamento. A instrução me leva a entender. Por isso que ele disse que o Consolador prometido ficará conosco para sempre. Porque no momento que eu fizer uma leitura e entender aquela leitura, aquilo eu não perco mais. Ainda ele disse: eu sou a água da vida. Lembra quando ele passou por Samaria? Os samaritanos eram judeus considerados seres de segunda categoria, seres inferiores. Ele passou para Maria e no posto de Jacó pediu água para uma samaritana. Ela estranhou aquilo. Como é que um judeu vem falar com um samaritano? Quem és tu para pedir água para mim? Se tu soubesses quem sou, mulher, tu me pedirias a água e a água que eu te daria de beber te saciaria a sede para todo o sempre. Que mais ou menos ele quer dizer o seguinte: quando a gente está só preocupado com coisa material, é como se eu bebesse água salgada para saciar a sede. Eu nunca vou conseguir. E a água que a gente bebe, que está aí fora, é uma bênção que Deus nos deu. Mas a água da vida é a instrução que Jesus veio pessoalmente para que a gente conseguisse entender a mensagem. Sou o grande médico das almas. O que ele quis dizer com isso? Às vezes eu procuro a casa espírita, tem uma série de bênçãos que ela nos dá. A água fluidificada, o passe. Ou procuro alguém para me curar no sentido material. E às vezes o não sou curado. E pode ser que ao não ser curado, essa seja a cura. Então às vezes eu padeço de uma enfermidade
carrego essa enfermidade por muito tempo, mas ela está me curando a alma. Eu sou o grande médico das almas. Quem conhece bem sabe que Chico tomava um monte de comprimidos, porque ele tinha um monte de problemas físicos, tinha um monte de doenças, mas ele não era doente. Aquilo estava sendo uma cura espiritual para a sua alma. Pelo menos, se não fosse isso, estava servindo de exemplo para a gente. Que se ele fosse esperar ter saúde completa para trabalhar, não teria um livro até hoje. De tanto medicamento que ele tomava e tanto problema que ele tinha. Mas ele trabalhou 400 e tantos livros, e dizem os que o conhecem que ainda tem um monte de livro para ser publicado, que ele já psicografou na época. Venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Curar a alma, porque ao curar a alma, o que está de dentro sendo curado, a cura vem para fora e seremos curados de dentro para fora. Lembra do caso do Jesuso? Um ser que nem falava, nem no sentido que a gente chama de vida, nem vida tinha. Mas é um ser que estava resgatando os últimos momentos, as últimas coisas que faltavam para ele. Então ele é temos com Jesus o chamado supremo às nossas almas. Escutemos esse chamado. Amai, orai. A oração é um contato que eu estou fazendo direto com Deus. É o Wi-Fi que eu tenho direto com Deus. Então a oração é algo importante. Amar nem se diz. Porque amar é um dos mandamentos maiores do Cristo. Deus é amor. Sede dóceis no sentido das leis divinas. Aceitemos as leis divinas. Só fechando com aquele comecinho, né? Tem um pedacinho lá que fala assim, ó, na Bíblia. Não sei se é Mateus ou João, acho que é João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus. Aparentemente parece que eles quiseram dizer que Jesus era Deus. Claro que se a gente comparar a espiritualidade e o nível que estamos com o Cristo, ele é um Deus para a gente. Mas ele não era Deus, ele era o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um, estamos em comunhão completa. Esse unigênito significa que ele foi para nós, para esse planeta, o único ser crístico que veio. Nesse grau de espiritualidade, foi o único que veio até nós. Outros grandes seres passaram e estarão voltando para nos ajudar. Mas crístico somente ele. Já disse e repito, o Evangelho, que é a Boa Nova, é uma lei universal. Não é para a Terra, não é somente para a Lua, para todos os planetas do Sistema Solar e de todos os universos que conhecemos ou não. É a lei divina, ela está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Nós estamos no corpo de Deus. Deus está em nós. Jesus disse assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou em vós, vós estáis em mim. Então nós fazemos parte de um todo e fazemos parte desse ser maravilhoso que é Deus. Se eu me proponho a chamá-lo, com certeza ele vai dizer, eis-me aqui, estou aqui, por que me chamastes? Então eu vim, por que me chamastes? Aí a gente traz duas telas, uma que diz primeiro assim, quando é que tudo começou? Não começou assim, Jesus falando, hoje eu saio e vou fazer o primeiro milagre para mostrar para esse povo quem eu sou. Não, ele estava numa festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Então estava no quê? No momento de alegria. Nós estamos aqui para sermos felizes. Essa é a lição que tem que tirar daquele momento. Ele não quis mostrar para ninguém que ele sabia transformar água em vinho. E nem foi saindo dizendo, eu vou fazer o primeiro milagre. Mas esse foi o começo da sua missão. O que foi o fim de sua missão? Não foi aquele momento em que ele carregou a cruz e foi pregado na cruz, não. Foi quando ele retornou da morte, na ressurreição, e apareceu para Maria. Ao aparecer para Maria, ele trouxe a lição da imortalidade. Ninguém morre, a vida continua. Apareceu para esse ser que fez a grande transformação na sua vida. Que de uma mulher
que trabalhava em pecados, ela se converteu numa grande trabalhadora do Cristo. E Cristo apareceu justamente para ela quando ela começou a missão. Quando ele voltou na ressurreição, no terceiro dia, apareceu a ela, trazendo a lição da imortalidade. E depois ele apareceu para outros, até que ele se foi. E quando ele se foi, ela foi fazer o trabalho junto aos leprosos, levando a palavra do Cristo. Ela fez a grande transformação, mostrando que é possível conseguirmos crescer bastante. Basta que tenhamos para isso vontade para chegar até lá. Uma das falas dele coloca bem claro isso daí. Toma a tua cruz e segue-me. Quer dizer, enfrente as tuas dificuldades com fé em Deus, seguindo os mandamentos que eu trouxe para você, com certeza você vai se sair bem. Isso ele disse quando colocou para a gente, toma a tua cruz e segue-me. Isso que ele quis dizer. Na última fala ele ainda colocou isso, estarei para sempre convosco. Eu me vou, mas vou preparar o lugar para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Significa dizer que ele nunca vai nos deixar órfãos. E para fechar esse trabalho, uma das passagens que eu acho mais lindas na vivência do Cristo por aqui, descontando o Sermão da Montanha. Diz a história que esta mulher tinha uma vida perfeita, casada, com filhos. De repente foi acometida de uma doença grave, um sangramento ininterrupto, que nada conseguia conter. Pela lei daquela época, pela lei judaica, mulher que tinha o sangramento fora daquele período normal, era considerada impura. E não poderia conviver com os outros seres. Então, para que não acontecesse nada pior com sua família, ela se foi. Perambulou por um monte de lugares, até que ela ouviu falar do ser amor. E foi até ele. No dia que ela foi até ele, muita gente estava em volta deste ser divino. Ao tentar se aproximar, de tão fraca ela estava, ela caiu. Mas ao cair, ela tocou levemente nas vestes de Jesus. Repentinamente, Jesus parou, como ele para sempre para todos nós, quando assim o quisermos. Então ele parou, virou-se para Pedro, Pedro, quem me tocou? Pedro, como vou saber, Senhor? Tem tanta gente, como vou saber? Pedro, alguém me tocou de forma diferente, Pedro. Mas, Senhor, não dá para saber quem te tocou. Mais uma vez ele falou, senti sair de mim virtudes, senti sair de mim energia. Alguém me tocou de forma diferente. E ele virou-se para trás, como ele vira para todos nós, no momento em que pedimos a ele ajuda. Ele virou-se para trás e viu aquela mulher no solo. Fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. Olhando para ela, os olhos brilhavam, porque ela sentiu que estava curada. Aquele brilho nos olhos era inconfundível. E Jesus abaixou-se, pegou pelas mãos e levantou-a como ele pega sempre nas nossas mãos e nos levanta. E em vez de dizer para o povo, vocês viram como eu sei das coisas? Vocês viram essa mulher aí, uma doença grave, eu a curei. Não foi isso que ele disse. Mulher, a tua fé te curou. Vai e apresente-se aos doutores da lei e volte à sua vida normal. Então, permitamos a nós mesmos tocar as vestes de Jesus com essa mesma fé. Permitamo-nos receber dele o imenso amor que ele pode nos dar. Porque se fosse filosoficamente, quando ele perguntou para Pedro, quem me tocou? Pedro poderia dizer,
Senhor, quem te tocou, tocou o amor. Quem tocou o amor se impregnou de amor, se encheu de amor. E nada supera isto. Então permitamos a nós mesmos tocar as vestes de Jesus. Permitamos a nós mesmos que o amor que dele vem abranja o nosso ser para que façamos a caminhada da melhor maneira possível. E como ele mesmo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas como somente eu a posso dar. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos vós, com todos vocês e com todos nós, hoje e para sempre. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por esses momentos de reflexão. Obrigado.